Hoje, seguindo o estudo que estamos fazendo aqui na carta que Paulo escreve aos Filipenses, nós estamos fazendo um estudo expositivo aqui já há algumas semanas. Pegamos o finalzinho do capítulo 3 e estamos seguindo o capítulo 4. O capítulo 4, versículo 8, hoje vai ser o alvo do nosso estudo. Vamos estar falando sobre pensamentos, uma área que nós precisamos uma área que nós precisamos ter muito cuidado com ela. Filipenses 4 e o verso 8. Você consegue ver essa imagem aí? Está vendo essa imagem desse homem aí, com esses pensamentos tudo doido? Eu não sei se você já esteve assim alguma vez. Você já passou uma noite desse jeito aí? Eu já. É terrível. Você deita a cabeça no travesseiro, você não consegue dormir, seus pensamentos estão a mil, desse jeito aí, ó. Você pensa em tudo ao mesmo tempo e ao mesmo tempo não pensa em nada. Vem tudo na sua mente. E a gente fica desse jeito aqui, ó. É horrível isso. É terrível. E é por isso que os nossos pensamentos, nós precisamos cuidar deles. Porque é uma área estratégica para o nosso inimigo. Os nossos pensamentos é uma área que o nosso inimigo usa muito para perturbar, para tirar a paz do povo de Deus. E nós estamos falando do povo de Deus, porque infelizmente aquele homem, a mulher que não teme a Deus, muitos têm perdido batalhas nos pensamentos, não é? E muitos chegam ao ponto de tirar a própria vida de tantos pensamentos. Mas o povo de Deus muitas vezes vacilam na fé por causa de pensar coisas que não deve pensar. Filipenses 4 e 8, Paulo diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Vamos ler junto agora em voz alta, todos juntos em voz alta, vamos ler. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Amém? Isso é a palavra de Deus. Isso é o que a palavra de Deus traz para nós. O que nós precisamos ocupar os nossos pensamentos. Como nós falamos, o pensamento é uma área estratégica que precisa ser guardada. Quando nós começamos a pensar nas últimas semanas aqui sobre ansiedade, sobre preocupação, sobre medo, Paulo trouxe algumas orientações para nós. Paulo fala da oração, Paulo fala do nosso procedimento, Paulo fala da paz que excede todo o entendimento. E aqui Paulo, caminhando para fechar esse espaço aqui, ele vai dizendo: mas irmãos, cuidado com os pensamentos de vocês, cuidado com o que vocês pensam, porque pensamentos errados, eles levam a comportamento errado, e o comportamento errado leva ao sentimento errado. A pessoa começa a pensar o que não deve pensar, ela começa a fazer o que não deve fazer, e ela começa a sentir o que não deve sentir. Toda a ansiedade, esse processo, nós falamos, ele começa no pensar. O pensamento errado, ele vai gerar um comportamento e um sentimento errado. Nós não podemos ignorar, meus irmãos, que os nossos pensamentos determinam a nossa compreensão da realidade. Irmãos, quando você começa a pensar uma coisa, e você pensa só aquilo, e começa a perder o seu tempo naquele pensamento, você vai começar a entender o mundo dessa forma. Você já ouviu aquele negócio, você falar com alguém, fulano pôs isso na cabeça e nada tira isso da cabeça dele? Fulano invocou com isso, não tem que tire. Por quê? Porque o pensamento errado leva a compreensão errada. Você às vezes, se você cismar que você está com uma doença,
Você vai começar a sentir coisas daquela doença que você cismou que está com ela. E aí você faz os exames, não dá nada, mas você continua sentindo. Você vai no médico, o médico fala que você não tem nada, e você sente. Por quê? O pensamento errado, ele te leva a uma compreensão errada. Isso eu trouxe para um aspecto, mas isso envolve muitas áreas da nossa vida. Nós precisamos, irmãos, entender isso aqui, cuidar disso aqui. Não descuide dos nossos pensamentos. Influenciado pelo Espírito Santo aqui, o apóstolo Paulo chama a nossa atenção para um hábito de vida saudável, uma disciplina de relevância, que é escolher o que pensar. Você vê como é que Paulo escreveu aqui? Ele fala para os irmãos, enche o pensamento de vocês do que é, aí nós lemos aqui, do que é respeitável, justo, puro, amável, de boa fama, se tem virtude. Pensa nisso. O que Paulo está trazendo para nós? Nós escolhemos o que pensamos. Nós temos condição de escolher o que a gente vai pensar. A gente tem condição de escolher aquilo que nós vamos ficar focando os nossos pensamentos. Nós podemos escolher os nossos pensamentos. Irmãos, você não é obrigado a pensar coisas, você escolhe o que você quer pensar, você determina, sabe? Nós podemos cultivar e devemos cultivar o hábito de pensar de forma positiva. Nós precisamos cultivar o hábito de pensar coisas positivas de forma consciente da presença de Deus. Paulo, quando fala enche a sua mente dessas coisas, Paulo anteriormente falou, apresenta tudo diante de Deus. Coloca tudo diante de Deus. E naquele processo que Paulo trouxe e estudamos aqui anteriormente, Paulo fala, chega diante de Deus, exaltando a grandeza de Deus, os atributos de Deus, a onipotência, a soberania, o controle, apresenta tudo a Ele, crendo que Ele está ouvindo, seja grato, e você vai experimentar a paz que excede todo o entendimento. Então Paulo diz, cuida dos seus pensamentos, cultive esses bons pensamentos, entenda quem é o seu Deus, creia no Deus que você diz que serve, descansa nesse Deus que você diz que serve, porque a nossa fé, ela não é o que nós falamos, a nossa fé é o que nós fazemos. Eu falar que tenho fé é uma coisa, eu viver a fé é outra. E é por isso que o salmista diz, ele fala, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele vai fazer. Entrega e confia. Fala com Deus e descansa. Essa fé, nesse pensamento de que eu peguei as minhas ansiedades, as minhas preocupações e coloquei diante de Deus e está com Deus que pode fazer e vai fazer o que é melhor, isso precisa estar na minha mente. E quando esses pensamentos maus, esses pensamentos de desânimo, de derrota, de tragédia, de tudo passar na nossa mente, eu preciso fazer o quê? Tirar da minha mente e começar a pensar coisa boa, e começar a me encher das coisas que são do alto. E aí você fala, Paulo, mas como? É possível. É possível porque a Bíblia diz para fazermos isso. Se não fosse possível, não estaria na Bíblia. Deus não deixaria nada para nós fazermos se não fosse possível. E então Paulo chama a atenção para um hábito. Irmãos, isso é um hábito. É um hábito de vida. Hábito a gente desenvolve. Coloca um propósito na vida de começar a pensar só coisa boa. Quando vier um pensamento ruim, você fala, nem estou aí. Eu creio em Deus, confio em Deus. E faça isso e luta com isso. Isso é um hábito. No começo vai ser muito difícil. No começo não vai ser fácil, mas você começa a fazer, lutando, insistindo, você vai chegar no momento que isso se tornou um hábito na sua vida, e vai ser menos difícil. Por isso que Paulo chama para vivermos dessa forma. Nós podemos e devemos cultivar esse hábito, tudo isso pela disciplina, de governar os nossos próprios pensamentos. Paulo escrevendo aos Coríntios, Paulo fala que nós precisamos então levar todo o pensamento cativo à obediência de Cristo, 2 Coríntios 10:5. Levar todo o pensamento cativo, preso à obediência
de Cristo. Tudo que vier, todos esses pensamentos que vierem, eu preciso levar em obediência a Cristo. Eu não vou deixar me dominar por esses pensamentos. Eu não vou deixar que isso me corroa. Eu não preciso viver sofrendo com isso, lamentando com isso, angustiando com isso. Eu preciso me encher das coisas que são do alto. Amados irmãos, nós precisamos entender que as nossas maiores batalhas, elas são travadas no campo da nossa mente. As nossas maiores lutas, elas são travadas aqui dentro. É no pensamento que estão as nossas maiores batalhas. É tudo aqui, começa aqui. Eu costumo dizer que o crente, ele não cai. O crente vai caindo. Um crente, ele não vai cometer adultério de repente. Um crente não vai roubar de repente. O crente não vai fazer uma coisa de repente. Ele vai caindo aos poucos. E isso tudo começa na nossa mente. Você pega um exemplo bem raso. A gente pode ir lá no Éden. Quando Eva foi comer do fruto, não foi assim, ela estava andando, olhou o fruto e falou, vou comer, e pegou e comeu. Não, foi um processo. O diabo conversou, seduziu, levou e ela comeu. Você pega Davi quando pecou com Batseba. Davi estava sozinho no palácio. Davi foi passear na frente, viu a mulher do outro tomando banho, desejou aquela mulher, mandou chamar e cometeu o pecado com ela. É um processo, o crente não cai, ele vai caindo. E é por isso que eu preciso vigiar o quê? A minha mente, porque tudo começa nela. Tudo começa aqui. E aí, irmãos, vão em todos os aspectos da nossa vida. Em todas as áreas. As nossas maiores batalhas, elas são travadas na nossa mente. É nela que se ganha ou se perde uma guerra. O homem é aquilo que ele pensa. Irmão, se você começa a olhar uma irmã e pensar alguma coisa dela, essa irmã é muito chata. Essa irmã, tudo que faz, ela faz para me implicar, não é? Olha, eu tenho observado que fulana, tudo que faz é para me implicar. Ela tudo que fala é para me implicar. E você começa a pensar isso. E sabe o que vai acontecer? Você só vai ver isso. A pessoa fala um A, você entende um B. A pessoa olha para lá, você acha que está te olhando. A pessoa tudo que faz. Por quê? Porque começou aonde? Na mente. Isso vai em todas as áreas da nossa vida. Seja em casa, com seu marido, com a sua esposa. O marido começa a pensar alguma coisa da esposa, ou a esposa começa a pensar alguma coisa do marido. Ela começa a ver coisa que não existe, começa a sentir coisa que não existe, e ela vai começar, tudo começa na mente. Todas as batalhas, elas são ganhadas ou perdidas na mente. É a maior trincheira nossa. E é por isso que Paulo fala, encha a sua mente apenas das coisas que são respeitáveis, verdadeiros, justo, puro, amável, de boa fama. Se tem alguma virtude, pensa nisso. Alguém já disse que o homem é aquilo que ele pensa. Ele se acha. Isso tem criado muitas derrotas na vida de muita gente. A gente precisa cuidar do que a gente está pensando. Irmãos, a gente precisa cuidar. Tem tantos problemas que surgem entre casais, tantos problemas que surgem entre a igreja, no meio da igreja, por causa de pensamentos. Não é nada daquilo. Você começa a pensar e aquilo vai crescendo e vai gerando um grande problema. Nós precisamos, com muita sabedoria, fechar os portais da nossa mente para o que é vil e abrir as janelas para o que é verdadeiro, justo, amável e de boa fama. Nós precisamos jogar para o sacrário da nossa mente aquilo que é elevado, na parte da nossa mente, no que é santificado, naquilo que é elevado, e jogar lá no porão da nossa mente tudo aquilo que é impróprio, tira e lança fora. O Senhor Jesus certa vez disse: a boca fala o que o coração está cheio. É do seu bom tesouro que ele vai tirar o que tem. A gente vai falar aquilo que a gente está cheio. E quando a boca fala o que o coração está cheio, não é isso aqui. Você sabe muito bem que coração aqui, a gente está estudando isso na escola bíblica, coração é no sentido de nossa mente. Eu preciso encher a minha mente de coisas
positivas, úteis, coisas que são espirituais, porque é dali que eu vou tirar. Somos aquilo que nós registramos na nossa mente, nós só arquivamos a nossa mente. Se a gente só guarda coisa boa, a gente vai tirar da nossa mente tesouros bons, coisas preciosas. Mas se tudo que eu deposito na minha mente são coisas más, impuras, eu só vou tirar o que é impuro, eu só vou tirar coisa má. Irmãos, pessoas que só sabem olhar para o outro com um tom de crítica, com um tom de depreciação. Tem gente que só olha para o outro para criticar e para depreciar. Você sabe que existe pessoas assim. Essas pessoas só sabem tirar da sua mente crítica e depreciação. Não sabe tecer um elogio para ninguém. Não sabe agradecer nada de ninguém. Não sabe ver nada de bom de ninguém. Agora, críticas e depreciação é tudo que a pessoa tem. Por quê? Porque se encheu só disso. Nós vamos tirar da nossa mente aquilo que a gente encheu. Não tem outro jeito. E Paulo diz: encha daquilo que é positivo. Coloca na sua mente aquilo que é espiritual, aquilo que tem valor, para você poder tirar de lá essas coisas e ser bênção. E ser bênção. Paulo vai dizendo para nós, em primeiro lugar, Paulo usa que nós precisamos encher a nossa mente do que é verdadeiro. A gente para pensar aqui o que Paulo está dizendo. A palavra grega que Paulo usa, a palavra alete, que significa verdade em oposição àquilo que é irreal, insubstancial, ou verdade em oposição à falsidade. Paulo fala: pensa naquilo que é verdadeiro, naquilo que existe. Pense naquilo que é real. Não fique enchendo a sua mente de coisas que não existem. Você já ouviu aquela que é peru que morre de véspera? Já ouviu? Isso aqui fala isso aqui no Nordeste? Se usa essa expressão, peru que morre de véspera? Lá na minha região se usa muito. Não, você está muito estressado, é só peru que morre de véspera, porque o peru morre antes da festa, né? E isso, muitas vezes, a gente tem agido assim, enchendo a nossa mente de coisas que não existem. Você, no poder destrutivo da mente, você começa a pensar em todas as possibilidades ruins que possam existir. E você fala: e se acontecer isso, aí vai acontecer isso, e se acontecer, e se acontecer, porque olha, estou achando que vai acontecer, mas e vai, você começa a encher de coisas que são irreais, que não aconteceram ainda. E aí os pesquisadores trazem isso aqui, eu achei esses dados aí, 92% daquilo que ocupa as mentes das pessoas, levando elas a viverem ansiosas, são apenas coisas imaginárias. Você encheu a sua mente, perdeu noite de sono, chorou, preocupou, angustiado, perdeu o apetite, ficou doente, porque você pensou que tudo poderia acontecer, e 92% não acontece. E o que poderá acontecer? Aquela preocupação sua todinha não resolveu nada, não mudou nada. E aí, então Paulo fala: encha a sua mente, pense coisas que são verdadeiras, concretas. Põe isso na sua mente. O resto, se não é real, não é substancial, eu não devo encher a minha mente com isso. E a ordem de Paulo é clara para isso. Pense naquilo que é verdadeiro. Essa é a palavra original que Paulo traz aqui. Pensa naquilo que realmente existe. Pensa naquilo que tem qualidades morais, de retidão, de confiança, e não numa aparência. Não fica. E aí a gente pode usar essa mesma palavra aqui no seu original que Paulo colocou. Ela traz também o sentido de confrontar a realidade com mera aparência. A pessoa começa a achar que o fulano não gosta dele, ou que a fulana não gosta dela. Porque
porque a fulana não gosta de mim. Eu estou sentindo que aquela irmã não vai com a minha cara. Porque olha, assim, tudo que eu faço eu vejo que ela implica. Ou aquele irmão, ele não gosta comigo. Eu chego, ele sai de perto. Olha, eu já observei que quando eu oro ele não fala nem amém. Olha, e começa a pensar num monte de coisa que você acha. Você foi falar com alguém, a pessoa deu as costas, não deu boa noite para você, porque a pessoa nem te viu. Mas você fala, não quis falar comigo hoje. O que aconteceu? Não é? E você começa a pensar coisas que não são reais, mas você coloca na sua mente, achando que aquilo aconteceu, não é? E depois você vai começar a pensar. Tem um irmão aqui, que ele dirige muito concentrado no trânsito, eu não vou falar ele agora. Ele dirige concentrado no trânsito demais. E eu passava por esse irmão e não falava comigo. E eu cismei, eu falei, gente, esse cara não está muito bem comigo não. Passo por ele, falo com ele nem me olha. E aí um dia conversando com uma outra pessoa, a pessoa falou assim, não Paulo, comigo também é assim, eu não falo com ninguém, porque ele é muito concentrado no trânsito, ele não vê, ele não fica olhando para os lados. E aí, quando eu fiquei sabendo disso, eu já tinha preocupado, achava que ele estava com raiva, que ele estava preocupado. Entendeu como é que é mais ou menos isso? Isso acontece muitas vezes. Às vezes a pessoa chega, né? Eu já recebi ligação na minha casa, num culto, num domingo à noite, de alguém que cismou que eu estava com raiva, porque passei o domingo, não dei boa noite para a pessoa, passei aqui, não fui lá, porque eu estava correndo muito aqui, eu não tive tempo de dar boa noite, a pessoa achou que eu estava com raiva, e foi me ligar lá em casa, o que tinha acontecido que eu não tinha dado boa noite. Sabe, é esse tipo de pensamento, irmãos, que a gente precisa tomar cuidado, porque isso são portas que o inimigo usa para criar grandes problemas. E Paulo fala, pensa somente no que é verdadeiro. Pensa somente naquilo que é real. Não vá ficar iludido com as aparências. Outra coisa que a gente precisa ocupar a nossa mente, que Paulo traz aqui, em segundo lugar, tudo o que é o quê? Respeitável. Também muito importante isso aqui. A palavra grega que Paulo usa aqui é a palavra semenos, que traz a ideia de alguém que vive neste mundo com a profunda consciência de que o universo inteiro é um santuário e que tudo o que ele faz deve ser um culto a Deus. O que é você viver ocupando a sua mente com o que é respeitado? É você ter a noção exata que Deus está em todos os lugares. E tudo que você fizer deve ser para a glória de Deus. Enche a sua mente do que é respeitável. Pensa somente aquilo que é respeitável. A mente que se concentra nisso, ela vai entender que tudo que ela faz é para a glória de Deus. Então, ela está em casa, lá em casa, ela vai pensar somente em coisas respeitáveis. Ela vai ser uma pessoa que em casa ela vai ter o mesmo comportamento que ela teria aqui no culto. Em casa você vai ter o mesmo comportamento que você teria aqui na hora da ceia do Senhor. Mesma mansidão, as mesmas palavras. É você ter a noção que quando você está lá no seu trabalho, junto com aquela galera que não teme a Deus, que não está nem aí com Deus, lá você vai ter os mesmos pensamentos puros, comportamento de mansidão, sabendo que na sua mente deve estar cheia de coisas respeitáveis. É esse pensamento que deve ocupar a nossa mente. A mente que se concentra em assuntos desonestos, ela corre o risco de ser desonesta. A pessoa que vive colocando na mente coisas erradas, que quando está em casa, está vendo coisa errada, está falando coisa errada, ouvindo coisa errada, e se enchendo disso, e está no trabalho, e ela está pensando como é que ela vai se dar bem, como é que vai ter lucro, como é que ela vai poder fazer, e está em qualquer lugar, e eu preciso ter vantagem, e se for preciso eu engano, se for preciso eu passo mesmo, e começa a se encher dessas coisas desonestas, ela corre um sério risco de se tornar uma pessoa desonesta, porque ela encheu a sua mente de coisas que não são respeitáveis. Nossa mente tem que ser cheia de pensamentos respeitáveis, aonde estivermos. Ah, mas lá no trabalho é difícil, as pessoas são todas imorais lá. O seu pensamento precisa ser respeitado. Você está em casa. Em casa, às vezes, a gente corre o risco de querer agir de forma tão desrespeitável, seja nos relacionamentos com marido e esposa, seja com os filhos.
porque ali chega a raiva e é fácil você sair do nível, né? E ali eu preciso me encher de pensamentos respeitáveis também. É isso que Paulo fala: encha a sua mente de coisas respeitáveis, porque o inimigo não perde chance não, irmãos. O inimigo não perde chance. Quantas vezes chega na nossa mente pensamentos que você assusta, e eu falo você pensando em mim, quantas vezes chega na nossa mente pensamentos que a gente até assusta desses pensamentos que chegam na cabeça da gente? Isso é o inimigo tentando destruir o nosso pensamento, e eu não posso me encher disso. Eu não posso deixar que esses pensamentos ganhem espaço na nossa mente. Já disse aquela frase que nós já citamos aqui algumas vezes, que nós não podemos impedir que os passarinhos voem sobre a nossa cabeça, mas nós podemos impedir que eles façam ninhos nela. Isso eu não posso impedir que o pensamento chegue, mas eu posso impedir que o pensamento me domine. Eu posso impedir. E sabe, meus amados irmãos, eu preciso agir e me encher assim. Honestidade é o contrário dessa duplicidade de caráter, que gera uma vida moral e é totalmente incompatível com a mente de Cristo. Então, os cristãos, os crentes, eles devem ser dignos, sinceros, tanto nas suas palavras quanto no seu comportamento. Isso tudo vai ser a partir da nossa mente. Irmãos, o decoro nas conversações, nos costumes e na moral é muito importante para o crente. Em todos os lugares que nós formos. Lembra a definição dessa palavra? Ela traz, essa palavra seminos, que Paulo usa aqui no grego, ela traz o sentido de você olhar para o mundo com uma consciência de que o mundo é um santuário. Aonde você estiver, ali você deve estar glorificando a Deus. E o tanto que é feio o palavrão na boca de crente. O tanto que é feio um crente que fala nome feio, palavrão, horrível. Na igreja ele louva a Deus, ele adora a Deus. Lá no trabalho ele fica com raiva, ele solta o grito e aquele palavrão mais imundo. Ele está em casa com raiva, ele dá aquele grito com aquele palavrão, um xingamento terrível. Terrível, feio, pecado isso, irmãos. Ah, mas é porque eu fiz isso a vida inteira. Você agora é uma nova criatura. Você tem que se policiar. Da sua boca só sai palavra que você queira que saia. É terrível, é triste. Eu confesso que eu me espanto, irmãos, até hoje, quando eu estou perto de alguns irmãos e de repente eu escuto um palavrão saindo da boca deles. Porque isso, se eu que sou eu assusto, eu fico imaginando o nosso Deus que é santo, santo, santo. Encha sua mente do que é respeitável. Porque se você estiver com a mente cheia de coisas respeitáveis, dificilmente vai sair da sua boca um palavrão feio, imoral, indecente, que é um contra-testemunho da fé que você tem. A gente precisa tomar muito cuidado com essas coisas. Tudo começa na nossa mente. A gente vai parar aqui, nosso horário já foi. Próxima semana a gente segue. São 7 pontos aqui que Paulo coloca de coisas que eu preciso pensar. Que nós possamos levar isso conosco hoje, amados irmãos, cuidar com os nossos pensamentos. Pensar no que é verdadeiro e pensar no que é respeitável. Isso é uma luta que nós precisamos travar. É algo que nós precisamos escolher e viver assim para a glória de Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te louvamos pelo que nós abrimos a tua palavra e lemos aqui. Pai, nós sabemos que o Senhor espera de nós uma vida de santidade, uma vida de obediência, uma vida onde o teu nome, o testemunho possa ser visto a partir do nosso comportamento. Sabemos que nós temos um adversário que luta constantemente para nos derrubar, para nos destruir, para tirar o bom testemunho de Cristo das nossas vidas. Pai, hoje nós observamos na tua palavra o cuidado que precisamos ter com os nossos pensamentos. Ajuda, Senhor, a aplicarmos na nossa vida o que nós temos estudado aqui hoje à noite. Senhor, nos ajude a nos encher
de pensamentos que venham do alto, a nos encher, ó Pai, de coisas respeitáveis, verdadeiras, daquilo que vem da Tua presença, para que assim possamos testemunhar para a honra e a glória do Teu nome. Senhor, nós deixamos essa palavra ministrada aqui nessa noite, que o Senhor possa trabalhar em nossos corações, que nós possamos sair daqui decididos de colocar em prática nas nossas vidas, e fazendo isso para a honra e a glória do Teu nome, nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Nossa reunião está terminada, você possa ir desfrutando da doce paz do Senhor. A próxima semana, o Senhor permitindo, a gente segue falando das outras coisas pelas quais devemos pensar.